Olá, muito boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Mano a Mano Podcast. Nesta segunda-feira, trazendo um convidado especialíssimo, mas antes, você que quer ser nosso parceiro, quer ser nosso patrocinador, quer estar conosco, ter sua marca estampada no Mano a Mano Podcast, estamos falando direto da Impacto Comunicação e Marketing aqui no centro de João Pessoa. Nós que somos um produto do Grupo News Paraíba, da MC Assessoria e Comunicação, mas querendo firmar essa parceria, você pode entrar em contato com a Impacto Comunicação e Marketing direto pelo Instagram da agência, e aí pelo direct você conversa e troca a ideia com o pessoal aqui, acerta tudo bem direitinho. Você vai ver que é um dos espaços hoje mais valiosos da internet aqui no nosso estado. Conosco hoje, aqui no Mano a Mano Podcast, nós temos uma das figuras mais polêmicas da internet nos últimos tempos. Ele que tem forte atuação na área do consumidor, ele que atua na área consumerista, mas também tem se envolvido em algumas polêmicas políticas. E hoje ele vem aqui para dizer tudo para a gente, contar tudo para a gente do que tem acontecido nesses últimos dias na sua vida e na sua carreira. Carlos Santos, o repórter Carlos Santos da TV do Consumidor. Muito bem-vindo e muito boa noite. Bem-vindo ao Mano a Mano Podcast, meu irmão. Muito obrigado, mano. Muito obrigado também a toda a audiência aí do Mano a Mano. Tenho certeza que o papo vai ser legal, esclarecedor também de muitos direitos e também falar sobre política, né? Carlos, primeiro, eu sei que você é uma figura hoje muito conhecida na internet. O seu Instagram hoje é um dos de maior audiência, até pela atuação que você tem exercido. Sim. Quem é Carlos Santos? Quem é essa? De onde surge o ser humano? A partir de onde entra o repórter? Esse grande personagem público hoje que a gente tem aqui na Paraíba. Carlos Santos é um jovem, 25 anos, que sempre lutou e sempre gostou de ações sociais. Até porque a minha vivência ela já vem de púlpitos, de igreja. Desde meus 16 anos a gente já faz obra social, a gente sempre ajudou. E essa vontade, esse desejo de justiça. Sendo que a gente tinha um problema muito grande, mano, aqui na Paraíba. Eu procurei muitas pessoas para fazer a defesa do consumidor e ninguém nunca ajudou. E teve uma oportunidade de os caminhos se encontrarem com o Ben Mendes. Ele faz esse trabalho de defesa do consumidor no estado de Minas Gerais, que a Paraíba foi agraciada com essa defesa do consumidor, sendo o primeiro estado do Nordeste a receber a Ronda do Consumidor à época. E dali, obviamente, começou a nossa luta, né? Há 2 anos atrás aqui no estado, tendo diversos casos resolvidos. Hoje nós contamos com 90% de casos resolvidos, isso diminuindo custos para o judiciário, publicizando também empresas que, quando elas resolvem os seus problemas, medializa de uma forma positiva para a empresa. Então, assim, a gente a gente atua na falha do Estado. Então, Carlos Santos, esse jovem que desde a sua adolescência, da sua pré-adolescência, sempre lutou, sempre esteve ali envolvido em pautas sociais e hoje, claro, se ramificou com a TV Consumidor, hoje sendo criador e fundador da TV Consumidor. Contamos hoje, graças a toda esse povo brasileiro também, que a gente tem uma audiência a nível nacional, com quase 500 mil de pessoas juntando todas as nossas redes sociais. Carlos, por que especificamente você fala que sempre esteve imbuído em questões sociais? Sim. A gente sabe que a área consumerista ela tem grande amplitude, porque todo mundo se envolve com o comércio, com algum tipo de consumo, obviamente. Por que especificamente a área do consumo? Só para a gente entender. O consumo ele veio justamente do Carlos Santos também ser lesado na prática. Então aquilo ali despertou em mim. Como eu vou esperar? Hoje eu tenho um processo na justiça que já vai chegando a mais de 2 anos praticamente. E eu imagino, que é até uma moto, eu imagino se eu estivesse esperando ainda o Poder Judiciário. E a gente sabe como é vagaroso, infelizmente. E eu imagino, brasileiro, como a gente pegou recentemente um caso. Um cidadão financia sua moto, fica ali esperando a resolução de uma problemática, de uma garantia da empresa, ela não faz, ele tem que comprar outra e continua pagando financiamento, porque o banco vai dizer, não tenho nada a ver com isso. Então, o consumo ele veio justamente porque eu também sou consumidor e fui lesado. Então, quando veio essa oportunidade do Ben Mendes, à época, abraçar a causa e dizer assim, ó, vai que vai dar certo, porque eu não tive apoio de ninguém aqui, eu disse, rapaz,
eu vou porque a gente precisava desse braço aqui na Paraíba. Então, justamente, o consumo ele veio porque eu também fui lesado. Entendi. E eu já tinha vontade de fazer porque eu via na prática como era ruim. E o consumo porque também é o direito. Então, hoje a gente não tem só o consumo literal da pipoca, do arroz, do feijão ou dos bens essenciais. A gente também tem um consumo de poderes públicos, onde a gente também atua, né, na falha ali do Estado. Então, hoje a gente engloba tudo, tanto lá da rua do pai e da mãe de família, como daquele que foi comprar um veículo, foi comprar um bem móvel ou imóvel. Carlos, a gente vê, e aí Russomano, né, dentre outras figuras nacionais que a gente poderia pontuar, a gente vê aquele clima de tensão na hora que vamos dizer, que a patrulha chega, né, no estabelecimento. Uhum. Como é essa abordagem? Qual é a sensação de chegar no estabelecimento com um problema causado por aquele estabelecimento, Sim. o consumidor, o cliente do lado, e você como meio de campo para intermediar isso, muitas vezes sendo visto até como um carrasco. Sim. Quando chega o estabelecimento, o dono, vê muito esse defensor do direito do consumidor como aquele que vem para atacá-lo. Como é que é essa sensação? Como é que é? Desenha pra gente como é chegar no estabelecimento, abordar essa empresa, esse gerente, esse proprietário e conseguir estabelecer esse diálogo. Carlos Santos ele é muito criticado de algo que ele não faz. Ou me idealizam da maneira errada. Eu sou injustiçado literalmente. Porque quem acompanha a nossa reportagem na íntegra, que é lá no YouTube, né, a TV Consumidor, sabe da forma que a gente chega. É o licença, é o bom dia, é o tudo bem. Porque se criou a figura do Carlos deslocado, E não né? é. O Carlos, que muitas das vezes ele se exalta, é porque o Carlos ele pega o direito do consumidor como se fosse minha mãe, meu pai, meu irmão. E eu digo assim, o seu problema é o meu problema. Até porque vira literalmente. Eu saio muitas das vezes processado, eu saio agredido, preso. Então, o problema não era meu, mas se tornou o meu naquele momento. Então, eu pego a causa do consumidor como se fosse minha. Então, muitas das vezes, é esse momento de tensão, esse momento de eu estar sendo mais incisivo, que é medializado por alguns de forma tendenciosa. Mas não, o Carlos Santos ele chega, conversa, o empresário... Sem câmera. Não. Sempre registrado. Sempre registrado. Entendi. Até porque a gente, quando não é registrado, a gente tem problemas e Entendi. Então, toda a nossa audiência você sempre... precisa documentar. Documentar. Entendi. Né? Qual é a nossa forma de abordagem? Muitos têm dúvida disso. Qual é a forma de abordagem, Carlos? É um consumidor que já tentou resolver de diversas vezes, de diversas formas. Então, quando o Carlos chega, normalmente, o empresário já sabe do problema. Porque quando ele vê o rostinho do consumidor, ele diz assim, ih, rapaz, é aquele que eu não resolvi. Muitas das vezes ele vai... Carlos é um último recurso do consumidor, do cliente. É um recurso do consumidor. Alguns vão ao PROCON, alguns tentam na Polícia Civil, tentar ali judicializar, mas a gente também chega como essa terceira via do consumidor. Entendi. E com resolução. Então, Carlos Santos chega na maior tranquilidade. O empresário que entende o nosso projeto vai ver que ali vai ter uma publicidade gratuita e ele vai resolver um problema que já é dele. Que já Imagina, sai com aquele resolvido e ainda sai com uma propaganda positiva dele. Era um problema dele, que já era para ele ter resolvido, e a gente vai lá dar o direito de resposta. A gente poderia, eu costumo dizer, que não seria ilegal eu chegar e ir na frente da empresa, descer o sarrafo na empresa, estamos com um consumidor aqui, está sendo lesado, aqui é uma empresa que está passando golpe, e não é isso que a gente faz. E eu poderia muito bem fazer isso, mas eu não acredito que esse seja o jornalismo. O jornalismo, ele, para ser de fato, eu pego a denúncia do consumidor, vou até o empresário perguntar, estou com essa denúncia. Eu não vou publicizar uma coisa aqui dizendo que tu é ruim. Se defenda. Aí o empresário vai lá... Me dê o seu posicionamento. Me dê o seu posicionamento. Ele é obrigado? Não. Não é. Mas eu acredito que ele deve satisfação ao seu consumidor. Já que ele não quer conversar comigo algumas vezes, eu tenho que então conversa com o seu consumidor. Você vai resolver o que aqui com o seu consumidor? Ah, vai para a justiça. Ah, peraí, você tem um problema, está notório o problema, então resolva. Então é basicamente isso que Carlos Santos tem feito. Colhido denúncias e dado o direito de resposta aos empresários. De que forma a gente poderia pontuar assim, um caso que chamou a atenção, que marca essa trajetória? Um grande caso que, resolvido ou não, mas aquele caso marcou, qual seria? A gente tem diversos casos de tensão
tensões que deveriam ou poderiam ter sido evitadas. Mas a gente tem um ditado que diz assim, ó, quem dita o tom da reportagem é o outro lado. Entendi. Por quê? Muitas das vezes são casos simples. E parece que os que são mais simples são os que geram mais causam repercussão. mais estardalhaço, né? Então, tem reportagem que eu saí estapeado e foi resolvido, mas para isso eu tive que ser estapeado. E a gente não cita, mano, de fato, nome de empresa, mas o pessoal que já nos assiste sabe qual é. Por quê? Liga. Né? Por conta de questão de processo que a gente não pode estar citando o nome da empresa. Mas reportagens que marcaram que eu fui preso de uma forma assim... Eu vi esse vídeo e depois eu quero abordar especificamente isso. A câmera não estava em você, quando voltou você estava meio que apanhando, meio que sendo abordado. Né, isso, esse daí já é outra situação. Conte essas que está contando, eu quero saber dessa outra. Essa aqui é o seguinte, eu estava em matéria jornalística, a gente chama as autoridades competentes para a resolução do caso, ajudar a intermediar a situação ou mediar a situação, e naquele momento a gente foi taxado como lado ruim da história por não entender o nosso projeto. Hoje, claro, há praticamente 2 anos a gente faz esse trabalho aqui há anos. Então, o que acontece? Alguns já entendem e dizem, não, rapaz, ele não está aqui para causar tumulto. Então, a reportagem que mais gerou tensão e marcou foi a que eu fui detido, onde eu passo pela rua e o povo diz assim, Carlos, eu chorei com você, porque eu imaginei que você, estando em reportagem, tendo câmeras te gravando, você passou por isso. Imagina a gente quando vai em uma empresa que não está sendo gravado, que a gente não passa. Então, ali refletiu, de fato, o que a sociedade tem passado. Ali está passando na pele o que um cidadão paraibano, um brasileiro, diz. Se eu lutar pelo meu direito, parece que eu vou sair por errado, ou vou ser xingado, preso e sair como errado na situação. Então, essa marcou muito. Foi eu sendo detido, sem crime algum, dizendo reagiu a uma prisão, o abuso, né, de autoridade que foi notório naquele momento e marcou realmente um consumidor sendo lesado e a empresa desvirtuando, porque quando falta argumento, parte-se para uma ameaça ou uma briga desnecessária. E esse outro episódio, a câmera não estava em você, de repente você dá um grito, um policial está abordando você e a câmera volta. O que foi aquilo ali? Aquilo ali é o que também o brasileiro passa no dia a dia. A gente sabe que pode gravar uma abordagem policial. A gente sabe que estar na lei pacificado, isso é tranquilo. Até porque hoje existem as câmeras corporais também, Existe. Né? Mas ali foi justamente isso. Foi uma abordagem sendo gravada. Ali era um problema de consumidor ali? Não. Era outra coisa? O consumidor que estava sendo lesado naquele dia era eu. Já pensou? Era eu. E eu fui brutalmente agredido. Não foi porque era um cidadão que estava ali. Era porque era o Carlos Santos da Defesa do Consumidor. Porque eles deixaram muito pontuado isso. Eles disseram, e quem estava no momento viu, sendo dito, é o Carlos. Você acha que foi perseguição? Sim. Uma abordagem ali, não a padrão, mas por conta daquilo que a gente já vem carregando, das verdades que a gente tem exposto. Então, era um problema pessoal, que foi muito bem pontuado, que eu consegui trazer, obviamente, essa questão de a gente estar sempre lutando, mas que termina, infelizmente... Você foi simplesmente abordado, só isso, e deu naquilo ali, Carlos? Assim, o que é que eu posso dizer? A gente fez um pronunciamento em nossas redes sociais, justamente explicando a cronologia dos fatos. O que é que eu posso tirar dali? Uma abordagem policial que estava sendo gravada e, obviamente, o consumidor era eu da história. Entendi. Então, a gente consegue explicar tudo isso porque existe uma cronologia gigantesca para não gerar cortes ou dizer, Carlos está falando isso ou aquilo, até porque aquela abordagem não vai representar, de fato, a instituição. Obviamente, a gente medializou a situação, foi medializada porque a gente estava em live no momento, então a gente não pode se responsabilizar, obviamente, por aquilo que foi ao vivo? Foi ao vivo. Entendi. Foi ao vivo. Estava gravando só a abordagem policial naquele momento. Entendi. Por que você pelo que nós conversamos até agora, sim, você levanta várias questões que podem fazê-lo por diversos motivos, obviamente, por diversos argumentos, uma pessoa naturalmente perseguida, por defender o direito do consumidor, por contrariar interesses diversos. Sim. Você tem uma ideia de por que exatamente você no começo da conversa disse, olha, eu sou injustiçado. Por que exatamente Carlos Santos seria injustiçado? Porque a gente, hoje, é até bíblico.
e é cultural. O certo virou errado, o errado virou certo. Sob que ponto de vista? Sobre o ponto que, quando a gente vai ali defender, a gente está defendendo a verdade. Certo. Fatos. A gente não cria uma narrativa. A gente não cria... eu peguei uma pessoa no meio da rua e disse assim, vamos ali arrumar uma confusão. Isso não existe. Para quem não entende, existe um canal que recebemos a denúncia, que é lá pelo WhatsApp, ou direct, Instagram, enfim, nossas plataformas. Recebe a denúncia, ela vai ser analisada, ver se o consumidor tem realmente direito, porque não é todo mundo que manda mensagem pra gente que a gente grava, era a próxima pergunta. Não. Esse volume de denúncias, como é que você depura isso? Não, se eu abrir o WhatsApp aqui, tem pessoas que a gente não consegue nem responder, porque é um projeto totalmente gratuito, onde ninguém paga nada. Então a gente recebe a denúncia, é analisado, é visto se há o direito, a gente já tentou entrar em contato com a empresa, aí a pessoa vai dizer, não, entre em contato. Se ela não resolver, a gente vai lá e vai fazer a reportagem. Como é feita a reportagem? A gente não avisa. É como se fosse um reality show mesmo. Chegou... É tudo ao vivo. Nada combinado. Até o consumidor mesmo, a gente, obviamente, passa algumas orientações, não conversar fora da câmera, sempre permanecer ao nosso lado. Se o empresário não quiser exercer o seu direito de resposta, beleza, a gente vai pedir para que ele converse com você, porque ele precisa dar uma satisfação para você, que é o cliente, porque eu não sou o cliente do empresário, daquela empresa em específico, é o consumidor. E a empresa precisa, sim, a lei diz que a empresa precisa dar um prazo, exercer a garantia. Então, é dessa forma que funciona. Então, a gente não pega qualquer um ali. Então, a gente é injustiçado por conta disso, porque tem gente que não conhece o nosso trabalho. Entendi. Ele só quer aprender, como eu costumo dizer, um vídeo de uma internet, aonde alguém supostamente não gosta do nosso trabalho e diz assim, como a gente vai destruir esse pessoal que fala a verdade? Vocês querem destruir a verdade? Vocês querem destruir os fatos que a gente apura lá quando a gente recebe a denúncia? A gente não vai como gaiato. A gente vai porque alguém nos chamou e existe uma denúncia. Mas a tentativa é de fazê-lo gaiato, você sabe disso. Isso. Mas é como eu digo. A tentativa clara é essa. É levar a um ridículo aquilo que está sendo feito para descredibilizar e apequenar a sua imagem diante daquilo ali. Diante daquilo. Então, olha como é lindo a linha de raciocínio quando a gente começa a olhar. Carlos está representando o pobre, o humilhado, o lesado, aquele da periferia, até aquele que é de mais alta classe, porque a gente já atendeu de diversas formas e diversas vezes, da empresa pequena. Agora eu vou dizer um negócio. Qual é o maior problema do Carlos Santos hoje em ser injustiçado? É porque eles sabem que Carlos Santos não vai só no pequeno. É porque eles sabem que Carlos Santos vai no grande. Você fala a empresa. Entendi. A gente não um comérciozinho pequeno, você vai para qualquer um. A gente vai para qualquer um. Entendi. Onde o direito está sendo desrespeitado, Carlos Santos vai. Então, o que é que eu sou muito criticado? É porque eles olham para mim e dizem assim, bicho, como é que a gente vai parar esse cara? Entendi. Agora começa a clarear. Começa a clarear. Começa. Porque o cara... A gente tem que taxar ele como o ruim, como o ignorante. O doido. Como o doido, né? Que é o que grita, que é o que... Pronto, tá dentro da nossa linha de raciocínio. E não é isso, eu sou injustiçado justamente por conta disso. É porque eles pegam uma situação do Carlos lutador, porque ali eu não estou gritando, ali a gente está sendo incisivo para que a verdade ela venha reinar. E não a mentira. Não essa mentira que eles querem taxar a gente como o que grita, como ruim, como carrasco. Não. É um Carlos que ama o direito, que luta por direito, e tem um consumidor sendo lesado, que está pagando a prestação de um carro sem ter o carro, do motorista do aplicativo que está esperando a empresa exercer o direito de garantia, mas no final do mês, sem ter trabalhado, vai ter que pagar, pagar a parcela do carro. Certo. Então, é isso que Carlos Santos está indo fazer lá. Aí eles olham para mim e vão dizer assim, rapaz, esse cara está lutando com a verdade. E tem muita gente que sobrevive da mentira. E se essas pessoas estão sobrevivendo da mentira, elas vão gostar de quem está levando a verdade? É complicado. Me diga uma coisa, em algum momento do processo, você já fez até para melhorar, até para afastar, para dissipar essas tentativas, né, de torná-lo carrasco, do doido que chega gritando, do que faz o carnaval. Já houve, naturalmente, uma autocrítica
olha, eu posso estar pecando por alguns excessos, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo. Há esse pensamento, há essa autocrítica, essa reflexão interna do Carlos Santos, de que existem pontos em que ele pode melhorar, até para desmontar esses argumentos que são usados contra você? Eu não costumo assistir as minhas próprias reportagens. Eu não assisto, né? A equipe vai lá, edita tudo certinho. Eu sei o que eu fiz. E como eu digo que é um ao vivo, não tem nada combinado, se acontecer alguma situação atípica naquela reportagem, é porque naquele momento, na adrenalina alta, a gente sentiu necessidade de fazer daquela forma. Então, eu não acredito que Carlos Santos, isso quer dizer que nunca ele errou? É isso. Você acha que 100% das vezes está correto? Em alguns momentos eu posso ter excedido. Excedido por simplesmente olhar para o sistema, ver as cartas na manga e olhar o jogo e dizer, poxa, é só isso. Poxa, eu não posso fazer nada mais para resolver. Realmente eu vou ter que sair daqui olhando para essa senhora que foi lesada porque comprou um celular e viram que era leiga e não sabem nem ler, escrever e colocaram qualquer coisa para ela. É isso, e vida que segue, esperar não sei quantos anos na justiça. Então possa ser que eu peque nesse momento, em olhar e dizer assim, poxa, poderia ser minha mãe. Não, peraí, poxa, vamos resolver, cara. Você sabe que você lesou. Então, assim, eu posso pecar em alguns momentos no excesso por eu ser humano. Mas a gente sempre tem pontos de melhorias. Então, esses pontos de melhorias, eles são sim refletidos. Mas vale lembrar, a gente publica normalmente 3 reportagens por semana. Poxa, tem reportagens tão tranquilas e as pessoas chegam para mim, eu tenho como provar, me mandam mensagem dizendo assim, Carlos, eu assisto todas as reportagens, mas eu amo a que tem barraco. O público vai consumir isso aí, né, velho? Então, vê bem, eu não saio da minha casa para agradar ninguém. Eu saio da minha casa para lutar por direitos. Se eu saio da minha casa dizendo eu vou lutar por justiça, eu não saio dizendo assim, hoje vai ter treta. Até porque, no final das contas, a treta, quando acontece e muitos gostam, só sobra para mim. Sobra para dizer que eu sou ruim, sobra o processo, saio estapeado, preço. Então, tem algum benefício para mim? Sério isso? Sério que eu saio da minha casa para arrumar briga com os outros? Não, eu não saio não, até porque eu quero sair e eu quero voltar. E eu sei que há o risco do meu trabalho. Eu sei que quando eu saio e se tiver treta, eu digo, rapaz, vai dar errado para quem no final das contas? Para mim. Muitas das vezes não dá nem errado para não dá nem para o consumidor, nem para o empresário. Tem hora que dá para mim porque diz assim, não, tem um lesado e eu estou sendo prejudicado. Vamos colocar a culpa nele? Bora. Aí se junta todo mundo e diz, não, o culpado é somente ele. Então é justamente esse ponto. Existem muitas reportagens tranquilas, existem muitas, onde eu cheguei na empresa e o empresário disse assim, é o quê? É tal coisa. É um estorno, né? Me deu o Pix. Tá resolvido. Acabou a reportagem, poxa. Vida que segue. Eu vou para minha residência, para minha família, o consumidor vai feliz da vida, o empresário ganhou uma publicidade totalmente gratuita a nível nacional. Onde é que ele vai ganhar isso? Não existe outro meio. Então, Carlos Santos é justamente essa pessoa. É justamente essa luta que a gente está fazendo. Então, essa autocrítica existe? Existe. Mas é como eu estou dizendo. Vão lá no nosso canal e assista todas as reportagens. Aí você vai ver. Nessa daqui, Carlos se estressou. Mas também, poxa, todo dia na rua. Todo dia Carlos Santos indo em um picareta, em outro que está certo, em outro que realmente quer lesar, em outro que não quer lesar, mas houve um mal entendido. Será que é fácil? Se coloque no meu lugar. Será que é fácil todo dia sair de casa por lutar por direitos e quando ligar para um órgão competente ele não me ajudar? Será que é fácil? É complicado demais. Então, há momentos realmente que eu posso ter extrapolado. Mas como ser humano, que eu tenho certeza que muitos chegam para mim para dizer, Carlos, tem reportagem tua que eu digo assim, dá vontade de entrar na televisão, Carlos, dá um bufete na cara de porque tu não fez, Carlos. Não, porque não é essa a minha função. Então, assim, eu entendo que há 2 lados da moeda. E eu sou injustiçado justamente por isso. O Mano a Mano Podcast recebe nesta segunda-feira o repórter Carlos Santos, da TV Consumidor. Figura polêmica, contando para a gente aqui toda a sua trajetória, desde o início do trabalho. E os casos que têm sido repercussão grande na internet. Como ele disse, repercussão nacional, diante de uma audiência gigantesca que ele tem, tanto no Instagram como no YouTube.
Carlos, feitas as devidas abordagens em relação ao trabalho como repórter, você é pré-candidato a deputado estadual esse ano. Isso. Por que a política? O pessoal diz assim, quer mamar na teta do governo. A gente cai por terra. A gente cai por terra porque o nosso trabalho hoje, ele não é justamente pautado no financeiro. Nosso trabalho, ele é pautado na justiça. Atendendo a direita, a esquerda, o branco, o negro, o pequeno, o alto, o magro, o gordo. A gente atende todo mundo. Quando a gente tira por outras pessoas que fazem o mesmo trabalho de defesa do consumidor, a gente começa a raciocinar. Por que o Carlos apanha tanto? Por que o Carlos só vive sendo preso? Por que o Carlos tem que lutar tanto para que o direito seja respeitado? Porque sempre é respeitado, mas para isso acontecer, tem todo um negócio ali que acontece. Então, assim, a política vem para que o povo que me procure, ele consiga olhar na gente, não só aquele que está lutando, brigando literalmente, mas que a gente consiga entrar na política para fazer leis que de fato mudem. É pegar o que eu vejo na rua, levar para a tribuna de uma Assembleia Legislativa e dizer: o meu povo está sofrendo. O meu povo está sendo lesado. Vamos criar uma lei para isso. Aí a gente tira um Celso Russomano da vida, aonde as instituições elas conseguem olhar para o projeto e dizer assim: poxa, eu vou ter que ajudar esse projeto. Então, quando a gente pensa no cargo eletivo, a gente pensa em usar o sistema, as ferramentas do sistema, para ajudar o próprio povo. Então, a gente só vai combater o poder com o poder. Então, a gente precisa justamente desse respaldo político. E a gente sabe que é só por meio da política que a gente consegue mudar a vida das pessoas. Você é do grupo do ex-governador João Azevedo, você está no PSB, né? Isso. Por que o PSB? O PSB ele conseguiu abraçar a nossa causa e a nossa bandeira, tendo em vista que a bandeira de defesa do consumidor ela é uma bandeira que vai em empresários, em pessoas que têm um poder aquisitivo alto. E a gente sabe que tem muita gente em alguns partidos, obviamente, que também não olham com bons olhos o nosso trabalho porque a gente confronta esse tipo de pessoa. Então eu tive que conversar com alguns partidos. O PSB comprou a bandeira da defesa do consumidor na figura do repórter Carlos Santos, do Carlos Santos, e a gente foi muito tranquilo essa conversa. Então, eu consigo ver hoje no PSB um partido de centro, né? Alguns lá centro-esquerda, eu me considerando uma pessoa de centro, onde consegue dialogar com pautas tanto da esquerda quanto da direita. Por quê? Se é para lutar pela família, eu sou de direita. Se é para lutar pela ação social, eu sou de esquerda. O que é benefício para o povo? Porque o nosso projeto, a gente luta por justiça social. A gente luta por uma sociedade mais equalitária, mais justa. E eu consegui enxergar em várias propriedades desse partido essa luta, esta causa, esta bandeira de defesa e de luta também pelo povo. Recentemente, existe uma polêmica grande, né, envolvendo seu nome, em razão, inclusive, por conta de situações envolvendo o governo, enfim. Existem várias versões que surgiram, existe uma gravação, existe uma denúncia de um pastor. Eu quero esmiuçar tudo isso para que o seu público compreenda o que existe exatamente em toda essa história. Eu sei que você esteve em um canal, e nesse canal acabaram que, eu não sei se a palavra correta é essa, você foi emboscado nesse canal. E aí saiu tudo da forma como... Não sei se saiu da forma como deveria sair. A forma explicada como deveria ser explicada. Conte pra gente, do começo até agora, o que de fato diz respeito àquela denúncia, aquele áudio. O que é aquilo ali, Carlos? Mano, a gente tem, a nível nacional, e a gente agariou e adquiriu muitos inimigos. Certo. E esses inimigos que a gente adquiriu no longo desses anos, alguns são aqueles que vieram por equiparação do trabalho que eu já fazia parte. Certo. Fazem parte desses que injustiçam você, que a gente falou agora há pouco? Vamos lá. Eu trabalhava na Ronda do Consumidor. Eu era com o Ben Mendes. Existem inimigos lá já declarados da figura dele. E eles vieram também me atacar. Então, Carlos Santos está atrelado a essa pessoa, então a gente tem que atacar ele também para silenciar ele. Então, vieram inimigos já de lá
inimigos que eu agariei ao longo do caminho. Existem os desafetos, existem pessoas que são revoltadas, que poderiam agir de uma forma e não agiram. Então, o que foi que aconteceu? Eles vêm planejando de uma forma arquitetada, de uma forma sucessiva, tentando achar defeito. Então, o que acontece? Emboscaram, criaram e tentaram manchar meu nome. E aí foi uma ordem cronológica muito interessante, que quem é um ser raciocinante, um ser pensante, ele vai dizer, poxa, primeiro tentam jogar a instituição da Polícia Militar contra mim. E eu provei que 2 mais 2 é 4 e provei que isso é mentira. A gente tem diversas reportagens de defesa do consumidor aonde o policial parabeniza o nosso trabalho, aonde outras foram resolvidas porque a polícia também chegou e fez a mediação, aonde eu provei que a gente recepciona a polícia militar, aonde eu já fiz reportagens, o consumidor sendo um policial militar e foi resolvida. Então a gente conseguiu mostrar que isso é mentira, mas tentaram jogar a polícia contra mim. E eu provei que isso é mentira. Provei diversas vezes. Do nada, primeiro tentou jogar a polícia. Depois o que é que eles vão fazer? Não, agora não deu certo. Vamos tentar jogar agora. O resultado desse problema com a polícia é daquela abordagem? Sim. Certo. Foi tudo. Pode notar que é uma ordem cronológica. Continue. Primeiro, quero que você explique bem direitinho para mim. Primeiro, polícia militar. Certo. Vamos jogar a polícia contra ele. Provei que não tinha nenhuma rispidez minha com a polícia. Até porque meu avô foi marinheiro da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho parentes que são de dentro da instituição. Meu sonho de criança era ser um policial militar. Aquele sonho que toda criança tem. Eu quero ser bombeiro. Meu sonho era ser policial militar. Então não tenho nada contra a polícia militar. Ao contrário, tentaram fazer isso para me manchar. Não conseguiram. Aí disseram, não, vamos criar mais outra. E isso tudo no intervalo de uma semana. Certo. Vamos jogar a polícia. Não deu certo. Não, agora vamos tentar descredibilizar ele como pessoa. Essa pessoa íntegra que ele diz que é. Essa pessoa da verdade que ele diz que é. Vamos tentar descredibilizar ele? Vamos dizer que ele está se apropriando de dinheiro público de forma ilícita. E a gente provou que 2 mais 2 é 4 e provamos também. Então, primeiro a polícia. Vamos ver se a polícia vai ficar contra Carlos. Depois vai jogar a idoneidade de Carlos, a verdade que Carlos é. Vamos tentar jogar agora a população contra Carlos Santos. Do nada, vem outra denúncia, suposta denúncia, de dizer que Carlos Santos vai quebrar o partido. De que forma seria isso? Por sinal, eu provei também que quem fez essa emboscada foi o empresário. Que chegou para mim para dizer assim, ó, Carlos, tu não tem 1000 votos. Eu disse, 1000 votos não é 1000 votos, não. Aí eles juntaram as falas dizendo que eu ia quebrar o partido. Porque eu disse, o que é que eu estava dizendo no vídeo? Eu tenho 1000 votos. E 1000 votos não é 1000 votos? É 1000 votos. Ele disse, pronto, 1000 votos é 1000 votos. Aí ele disse assim, ó, no teu partido, porque logo no começo todo mundo dizia que o PSB não tinha nominata. Isso. Não tem nominata, não tem nominata, não tem nominata. E no próprio vídeo eu digo assim, eu vou confiar em João. Porque ele disse que teria. E se não tiver, não tem problema nenhum. Eu vou confiar em João. Mas teve. Aí eles pegam e juntam outra parte do vídeo dizendo, eu vou quebrar o partido. Porque o que é que eu disse na hora, que ele não coloca a minha fala completa, porque foi uma emboscada que fizeram para mim, eu dizendo assim, ó, pronto, se não tem nominata, eu não vou sair candidato. E 1000 votos vai quebrar o partido? Tu achas mesmo que 1000 votos ia quebrar o partido? Não ia quebrar o partido, porque tem gente muito forte dentro do partido. Existem pessoas com... Não tem para que citar números, mas sei lá, acima de 40 mil votos. Então, o que é que eu estava dizendo ali? Que tentaram criar uma narrativa, Carlos Santos ia quebrar o partido. Não tem como quebrar um partido com 1000 votos. E eu fiquei estressado com ele naquele momento, que tenho uma fala incisiva com ele, porque é um empresário, que eu já fui na empresa dele 2 vezes, me puxou para uma conversa dizendo, Carlos, tu não vai ser eleito. Tu não tem voto. Se tiver 1000 votos é muito. E eu disse, e 1000 votos não é 1000 votos? Então foi essa narrativa, eles juntaram e disseram que eu ia quebrar o partido. O que eu estava dizendo ali era o seguinte, se não tem nominata, eu não saio candidato. Sem problema nenhum. Agora, quebrar o partido foi uma frase infeliz que eu posso ter usado naquele momento por estar estressado com o empresário que disse que eu não tinha voto, porque é chato uma pessoa chegar para você, olha que o Senado está secando minha garganta, chegar para você e dizer assim, ó, você não tem voto,
E eu fiquei com raiva naquele momento. Então, primeiro, tentam jogar a polícia, depois tentam manchar minha honra dizendo que eu me aproprio de dinheiro ilícito, depois tentam jogar o partido contra mim para numa tentativa de eu não sair candidato, e depois joga uma suposta acusação, que também tudo isso infundado, que não tem prova de nada disso, dizendo que depois que eu terminava a reportagem, eu voltava às empresas para pegar Pix coagindo os empresários. Mais uma inverdade. Então, primeiro eles tentam jogar a polícia, a instituição da polícia, depois tentam manchar a minha imagem com essa história de eu pegar e captar dinheiro de forma ilícita, depois eles tentam jogar o partido contra mim, me descredibilizando numa tentativa de não deixar eu sair candidato, e depois eles vão jogar o meu trabalho de defesa do consumidor, botando em xeque o trabalho que a gente faz. Então, eles tentaram, de uma forma sucessiva, coordenada, um ataque em massa. E eu, como qualquer ser humano, eu disse, poxa, de onde é que surgiu? Porque foi do nada. Gravação, e era não sei o quê. Eu disse, gente, e eu tenho o áudio da pessoa me prometendo. Vou lhe destruir em 20 dias. E eu provei lá no nosso pronunciamento que a pessoa disse que ia me destruir em 20 dias. Então, o que eu posso lhe dizer, mano, é que, infelizmente, a gente agariou inimigos, agariou essas pessoas que não gostam, e eles tentaram me queimar de alguma forma. Mas o povo, a qual eu agradeço, que permite a gente entrar na sua casa, na sua telinha, na TV, diariamente que eu estou aí na sua casa, eu não ia fazer uma situação dessa. Foi pura perseguição política, porque se eu já faço sem ser, imagina a gente sendo. Quem é esse rapaz que, inclusive, se atirou para tirar você na fogueira? Ele se atirou junto, é um pastor. De onde surgiu essa história desse rapaz? A gente tinha, obviamente, a gente tem funcionários, né? Funcionários de forma de freelance. Sim. Né? O trabalho é totalmente gratuito. Então não tem como a gente enricar por esse trabalho. Ao contrário, a gente tem um custo enorme de ter 2 pessoas gravando ali a reportagem, né? Tem a questão da edição e toda uma logística. Então imagine comigo, se eu tenho uma equipe pequena, então a gente precisa confiar todas as nossas gravações e coisas parecidas a algumas pessoas. O que aconteceu na minha vida foi confiar, infelizmente, é do ser humano, muitas das vezes, a gente dá a oportunidade e, sei lá, tentar de alguma forma se apropriar daquela oportunidade que a gente dá para tentar se beneficiar, esquecendo que é melhor o pouco com Deus é muito, né? A gente não tinha condições de pagar muito, mas eu acho que veio alguém ali por trás e disse, vamos tentar destruir ele. Então, eu posso dizer que eu fui traído, né, dentro da minha equipe, que está todo mundo sujeito a isso, infelizmente. Então, esse rapaz, ele chega justamente nisso, né? Uma pessoa que a gente deu a oportunidade e que, no final das contas, infelizmente, eu acho que, não sei, mentorado por quem, numa tentativa de me destruir. Até porque, no final de algumas falas, sempre diz, é isso que vocês querem para deputado? Então, uma pessoa que está triste por não estar gostando do trabalho vai vir com essas frases? Com essa narrativa de não deixa ele sair candidato. Não, esse é o deputado que vocês querem. Então, a gente percebe na própria fala que é algo ou muito pessoal ou é alguém por trás disso, comprando ou tentando me descredibilizar. Você já pensou em responder de alguma forma? Eu falo juridicamente. De que forma você reage a isso? A gente tomou todas as medidas cabíveis, sim, né? Os nossos advogados, eles entraram, né? Tanto na questão de corregedoria, né, contra a situação lá, né, em um caso... Lado do vídeo, sim, né? Isolado, porque assim, foi coisas tão reiteradas, então, mas a gente precisa separar cada coisa a sua coisa. Lembre, a atitude da polícia, daquele agente policial daquele momento, é uma atitude isolada, né, que está sendo... Você não acredita a instituição polícia? Não. Até porque, como eu estou dizendo, a gente teve 10 reportagens com policiais nos atendendo de forma magnífica, porque 2 reportagens a gente vai dizer que toda a corporação é ruim. Não, isso não existe, né? É um caso isolado ali que aconteceu. Então, vamos lá. A gente, com a corregedoria naquele caso em específico, obviamente, nossos advogados fizeram a parte que deveria ser feita, obviamente, como qualquer cidadão pode fazer. Nas outras partes, eu olhei e, obviamente, tive ameaças, e isso foi registrado em boletim de ocorrência, está tramitando na Polícia Civil, está seguindo o curso normal das ameaças que a gente sofreu, da tentativa... Eles têm que provar, porque assim, eu vou provar o quê?
Se eu estou sendo a vítima aqui, quem acusa que prove. Não é verdade? E eu vou estar toda hora respondendo meus haters. Isso, gente, ou eu trabalho pelo povo, ou eu vou viver de estar respondendo hater. Porque isso daí é só mais um caso isolado de uma pessoa tentando descredibilizar. Porque isso já aconteceu diversas vezes. Lá atrás tentaram me queimar comprando alguns jornalistas para falar mal de mim. E eu provei que 2 mais 2 era 4, e eu provei que essas pessoas estavam sendo pagas para falar mal do nosso trabalho. Então eu te garanto, mano, que é só mais uma onda que se levantou para tentar nos descredibilizar. Então cada situação, lembrando que cada situação está sendo tratada de uma forma. Uma situação eu tratei como perdão, porque foram pastores que eu fiquei muito triste, e eu também, hoje eu não estou pastoreando, por conta do meu tempo, por conta da faculdade de Direito que eu faço, por conta das gravações das reportagens de luta que a gente faz diariamente, mas o que eu quero dizer, eu olhei para a câmera, até comentei na publicação do rapaz lá, e eu disse, tá feio isso, vamos raciocinar. Enquanto houver... Eu vi alguns vídeos dele. Né, eu comentei e disse, enquanto houver espaço para o perdão, vamos tratar isso de forma evangélica, de forma que o evangelho ele possa tratar dentro de nós. Então, o que passou pela minha mente? Deus literalmente falando comigo. Eu passei um período calado e eu senti de Deus, Carlos, libera o perdão, porque está todo mundo brigando, vários pastores envergonhando o nome de Deus. Eu disse assim, Jesus, eu vou fazer o seguinte, eu vou perdoar. Então, cada situação foi tratada de uma forma. Uns com processo, outros com corregedoria, e outros boletim de ocorrência por ameaça que eu sofri, e outros eu tratei como perdão. Porque como era pastores que estavam brigando, estava uma coisa já feia, eu disse, poxa, eu estou liberando perdão, vocês estão me atacando, mas estou liberando perdão como cristão. Porque alguém precisa ser crente aqui nessa história. Alguém precisa ser cristão aqui nessa história. E eu disse, mesmo eu sendo a vítima, já que o meu Senhor disse na sua palavra, mesmo que eu não esteja errado, porque a Bíblia, quando ela manda a gente pedir perdão, não é aquele que está errado. Mas tem hora que a gente, para acabar um problema, eu disse, poxa, estou liberando perdão para todo mundo e vida que segue. Porque eu preciso lutar pelo povo. Eu preciso continuar meu trabalho. E eu não vou ficar todo dia respondendo. Carlos fez isso, Carlos fez aquilo, Carlos fez isso. Eu já respondi, está respondido e eu consegui provar e vida que segue. Ou eu vou ficar toda hora respondendo coisa que vai impedir o próprio trabalho que a gente faz. Então, eu naquele momento eu disse, libero perdão como cristão. Espero que vocês, eu chamei a consciência, vocês são pastores. Se vocês se dizem pastores e são pastores, liberem o perdão também e parem de tocar no nosso mundo, no nosso nome e vida que segue. Como é que está o movimento das reportagens? Eu sei que a política a política, no que eu digo, é a campanha se aproxima, articulações precisam ser feitas, existe uma questão partidária e existe o projeto TV Consumidor. Como é que está o movimento? Você falou mais cedo que são 3 vídeos pelo menos por semana. Como é que está esse volume de trabalho, essa produtividade? Continua o projeto? Continua, até porque a gente não precisa se afastar das gravações, né, para continuar, né? A gente não tem cargo público, então a gente não precisa fazer a descompatibilização ali naquele momento. Então, eu até respondi uma vez uma pergunta que disseram assim, Carlos, eu não tô vendo você fazendo os acordos de bastidor com o federal, com o senador, com não sei o quê. Eu disse assim, enquanto alguns estão muito preocupados com os acordos de bastidor, eu estou preocupado em lutar pelo povo, em continuar gravando. Então, eu estou me desdobrando em dobro mesmo, eu estou feito louco aqui, fazendo reportagem, visitando o povo, pré-campanha. Tá uma coisa de louco mesmo aqui, mas eu disse, eu prefiro continuar lutando, porque aquela pessoa que está com a sua moto lá, ela não vai esperar. Né? E ela vê na gente esse ponto de esperança. Então eu continuo me desdobrando, a TV Consumidor a gente continua recebendo casos, a gente continua gravando na maior tranquilidade e então assim, eu posso dizer com muita tranquilidade, a gente não parou, continuamos e a gente segue. Pré-campanha, gravação, Carlos Santos estudando, vida pessoal, tudo tranquilo, tudo está seguindo de uma forma muito tranquila. Você falou em acordo. Senador, com certeza, um deve ser João. Como é que você está tratando o federal, o outro senador, o governador? Como é que está sendo isso? Tem aquela famosa frase de dizer que está namorando, né? A gente está namorando, estamos em conversa, até porque, como eu disse, a pauta de defesa do consumidor, ela não vai e não pode ser só lembrada agora nesse tempo. Isso é inadmissível, porque agora todo mundo é o defensor. Mas quando você está sofrendo lá, o que é que você chama? Não é os 36 lá, não. Quando tá a tua rua esburacada, não é os 36 que vai lá.
é Carlos Santos. Então, por isso que eu digo, enquanto alguns estão fechando acordos políticos, eu estou fechando acordo com o povo. Continuando gravando, continuando trabalhando, continuando lutando por direitos para a sociedade. Então, a gente está namorando, sim, com alguns pré-candidatos aí. Sigo ao lado de João, que é o diretor também, né, o presidente do nosso partido, que tem um trabalho prestado, que não houve escândalo de roubo ou coisa parecida em seu governo, então há muita tranquilidade para mim seguir ao lado de João. Todo mundo sabe que João também não é esquerdista, não é direitista. É um centro-esquerda. É um centro-esquerda. Que é o perfil do PSB. Né? Que trabalha tranquilamente, então é muito tranquilo eu estar com o João, é muito tranquilo eu estar também ao lado do governador, atual governador e pré-candidato a governo também, Lucas, até porque ele é jovem e eu acredito muito na renovação pela juventude. Eu acredito que ele também traz essa questão muito, muito peculiar e histórica no nosso estado, de ser a chapa majoritária vinda de Campina Grande. Todo mundo quer o vice de Campina, mas a gente vê dessa vez algo totalmente diferente. A gente vê o Lucas literalmente de Campina, né? Então é muito tranquilo para mim. Um jovem que tem a sua vida política e que traz essa renovação, que está fazendo muita coisa aí diferente. E, obviamente, um projeto que tende a ser vitorioso. E a gente quer estar do lado de pessoas vitoriosas, a qual compraram a bandeira da defesa do consumidor. Qual é a Paraíba que você sonha enquanto agente político, podendo ser protagonista, podendo causar transformações? Com que estado, com que é que você sonha para Paraíba numa posição chegando a um cargo de deputado estadual? Lei já existe, até demais. O importante é que ela se cumpra. Então, a Paraíba que eu sonho é que a gente consiga colocar as leis para funcionar, colocar políticas públicas para funcionar. E Carlos Santos estando lá, ele vai ser um agente fiscalizador, porque eu já faço isso. A gente só vai ter mais autonomia e altivez ortogada pelo povo para lutar. Então, a Paraíba que eu sonho é justamente uma Paraíba que a lei se cumpra e que o povo seja feliz vendo que tal estado está passando por isso, mas aqui no meu estado, a lei que está no papel, ela também está funcionando na prática. Essa é a Paraíba dos sonhos. Qual é o grande sonho de Carlos Santos? O sonho de Carlos Santos é ver... Pessoalmente falando. Meu sonho é justamente... Quando eu termino uma reportagem e a última que foi ao ar, até hoje lá no nosso canal, as consumidoras choraram. E elas disseram, poxa, deu certo. Por quê? Porque o direito foi respeitado. Algo que estava, ao ver delas, a empresa não ia devolver nunca os 15 mil reais. Você conseguiu reaver 15 mil reais? 15 mil reais, né? Com o carro, devolveu o carro tudo certinho, conseguiu o carro reserva durante 7 dias, até superior ao que elas tinham, né? Um carro automático. Então, assim, olha o que a gente conseguiu. Eu me arrepio quando a gente fala isso, por quê? Porque o meu sonho, como pessoa, é ver que os direitos estão sendo respeitados, porque a pessoa chora, ela se alegra, algo que era impossível para ela tá sendo realizado. Então, quando eu digo Carlos Santos como um futuro deputado, eu vejo Carlos Santos tendo várias ferramentas para que esse consumidor continue chorando, mas não chorando de tristeza, mas chorando tendo seu direito respeitado, porque a gente vai ter várias ferramentas. Não foi dessa forma, tem vários outros caminhos a se seguir. Então, o meu sonho é justamente esse. Eu conseguir, em toda reportagem, ter um caso resolvido. Alguma expectativa de expansão? Tipo, você vai para o mandato. Vamos desenhar um cenário. Você no mandato, obviamente, você vai se dividir entre várias atividades. Você está preparando alguém para ficar no seu lugar, para seguir o projeto? Como é que você está pensando o futuro da TV Consumidor? TV Consumidor vai ser ampliada. O meu sonho é o Instituto de Defesa do Consumidor na Paraíba. Bacana. Teremos, a priori, né? O pessoal pergunta muito sobre qual vai ser os primeiros passos dos 90 dias de Carlos. Vamos instituir a Defesa do Consumidor, o Instituto, Campina Grande e em João Pessoa, depois a gente alarga, né? Vai ser os dois extremos, depois a gente vai alargar, aumentar os números de fiscalização que a gente já tem, a gente já atua em João Pessoa e toda a grande região, e a gente já atua em Campina Grande e em toda a região. Isso a gente já faz. E o que é que a gente vai fazer? Ampliar. Sozinho hoje você consegue abarcar toda essa área aí? Toda essa área sozinho. Por isso que eu digo. É muita coisa. Se a gente já faz isso hoje, imagine que a gente não pode fazer lá dentro. A gente já atua João Pessoa, toda a grande João Pessoa, toda Campina e toda a grande Campina Grande.
Foi até redundante. Mas é uma região polarizada por Campina, Por né? Campina. Então, a gente já faz isso, a gente vai ampliar e a gente hoje consegue, né? São 223 municípios. Sim. Tem municípios que não sabem nem o que é Código de Defesa do Consumidor. Eu acredito. E o projeto de Carlos Santos é que todo município do estado da Paraíba tenha o CDC. 90 dias, Carlos, entregando Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Todo empresário. Tem empresário que não sabe. Eu vou cobrar de alguém aquilo que ele não sabe? Vamos intensificar direito. Vamos mostrar o que é o direito. Vamos explicar. Vamos ensinar esse povo o que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente vai expandir mais ainda a defesa do consumidor em todo o estado e fiscalizar até... Conclua. E fiscalizar hoje, que a gente não consegue fazer essa fiscalização em, sei lá, postos de gasolina ou coisa parecida, algo que já vem, a gente pode tirar pelo Celso da vida, né? Ele não parou de fazer. E muitos me perguntam... Como deputado federal, inclusive, né? Exatamente, que tem até mais obrigações atribuições, e atribuições. Verdade. Então, muitos me perguntam, Carlos, tu vai parar de fazer a defesa do consumidor? Não. Tu perguntaste, Carlos, vai ter outra pessoa? Não, vai ser o próprio Carlos Santos. Vai ter o próprio Carlos Santos fazendo as reportagens. Você traz um dado, quando você coloca, não vou cobrar aquilo de quem não sabe, você traz um dado importantíssimo. Existem ainda empresários na ativa, nos seus devidos ramos, que ainda não têm o conhecimento mínimo do CDC? Sim. Até porque a gente tem empresários que têm uma certa loja e não tem um contador, não tem um advogado. Por isso que quando eu vou no pequeno, eu tento resolver de diversas formas. Trazendo a consciência, poxa, vamos tentar resolver aqui, porque se isso for judicializado, muitas das vezes não tem nenhum advogado, aí vai ter que ter a custa dos advogados, né? É uma nota fiscal, muitas das vezes deixou de emitir ali, até porque o consumidor muitas das vezes não pediu. Poxa, tu vai ter que pagar isso aí, tu vai ter que ir num contador. Então, olha o que é a defesa do consumidor que eu faço. É olhar para aquele empresário vulnerável e dizer, poxa, vamos fazer dessa forma? Então, eu quero justamente fazer isso. O Instituto de Defesa do Consumidor não será só para o consumidor. O Instituto de Defesa do Consumidor, que é o meu projeto, ele vai ter uma parte específica para dar mentorias a empresários. Poxa, eu estou com minha empresa lá e eu acho que o que está tendo de errado? Tá isso, e vai ter uma parte específica de forma gratuita. Fazer um raio-x e as correções. E posterior receber até um selo de qualidade, ou um selo, sei lá, de garantia lá, da TV Consumidor, dizendo Carlos Santos, ou o Instituto de Defesa do Consumidor Carlos Santos, veio aqui e mostrou que está tudo certinho, prateleira com preço, um produto vencido, ou coisa parecida. Então, é isso que a gente pretende fazer junto a um órgão competente como o PROCON, ou coisa parecida. Obviamente, um mandato não se faz apenas com uma bandeira, com a principal bandeira de atuação do parlamentar, talvez, mas não só com uma bandeira. E a gente vê uma série de discursos, sabe, de praxe. O deputado da educação, o deputado da saúde, que eu vou levar saúde não sei para onde, enfim. De uma maneira muito consciente de que quais outras frentes poderiam ser abertas num eventual mandato de Carlos Santos, além da bandeira consumerista. A gente é consumidor de tudo, né? A gente é consumidor da saúde, da segurança, né? Então, a gente consegue hoje, eu já faço isso hoje, fiscalizando, um exemplo, uma UPA. Onde muitas das vezes tem uma pessoa ali esperando 6 horas, e a gente chega, pergunta, diferente de muitos aí, a gente pergunta, quem é o diretor? Tem quantos na escala de médico? Do nada, depois que a gente chega em uma UPA, misteriosamente, o painel começa a funcionar, a fila é reduzida. Então, o que é que a gente vai fazer? Além da defesa do consumidor, a gente vai fazer fiscalizações em outros âmbitos. Como a gente já faz, mas vai intensificar. Impostos, na questão de segurança, junto ao governo, pedir para melhorias para a segurança pública, para que o policial tenha uma remuneração um pouco maior, abrir editais dizendo, poxa, sendo o Lucas um exemplo eleito sim. Do local, dizer, abra mais um processo seletivo, contrate mais pessoas, porque o deputado ele vai fiscalizar o Estado, né, o governo. Então, Carlos, a bandeira principal é a defesa do consumidor, mas a gente já atua também na questão da saúde. Por quê? Porque a partir do momento que eu fiscalizo o supermercado e não deixo aquele produto vencido chegar à tua criança,
eu permito que ela não vá parar numa UPA por intoxicação alimentar. Então, o Carlos ele trabalha na base e ele também vai lá no macro, vai lá em tudo. Na segurança, na educação. Educação a gente também vai tentar ingressar a defesa do consumidor dentro das instituições, sei lá, uma vez por mês ou coisa parecida, trazendo workshop, distribuindo o Código de Defesa do Consumidor. Então, nossas bandeiras, defesa do consumidor, fiscalização em UPAs, em hospitais, então a gente chega aí com a saúde também, melhorias para a segurança pública junto ao governo, pedindo aumento salarial, porque quem recebe bem, trabalha bem, né? Adulto, a gente quer Pix, criança quer brinquedo, mas adulto quer dinheiro, não adianta. Então, um policial, um agente público ganhando bem, ele vai trabalhar melhor e a gente pode lutar isso junto ao governo do Estado. E a gente também chega justamente nessa questão de todas as frentes e também a educação, levando conhecimento de defesa do consumidor para as escolas. O que é família para Carlos Santos? Família, para mim, é a base. Mesmo sabendo que Carlos Santos ele foi criado somente com a sua mãe. Então, eu venho de um lar matriarcal. Eu venho de uma história do povo bem sofrida. Já passei necessidade. Nasceu onde? Vem de onde? Vamos saber um pouquinho disso? Carlos ele nasceu em Pernambuco, mas fui criado pela Paraíba desde 1 ano de idade. Eu posso dizer aqui em João Pessoa? Na cidade de Conde, né, em Jacumã. Toda a minha infância foi lá. Amo essa terra, luto também por essa terra. Fico triste por muitas coisas que acontecem lá dentro, mas a gente tem lutado, tem fiscalizado também muitas coisas lá dentro e o povo tem visto isso. Então, Carlos Santos vem de Pernambuco, mas foi criado aqui na Paraíba. Você veio com sua mãe para cá? Isso. Por alguns problemas ali no meio curso, Carlos também já foi institucionalizado. Exatamente. Dentro de instituição, justamente por conta que eu fui morar dentro de um abrigo, né? Então, assim, isso é um ponto que depois eu vou falar em alguma parte do nosso trabalho lá da defesa do consumidor, porque a gente está para lançar um documentário, né, de quem é Carlos Santos, de onde ele veio. Mas Carlos Santos é justamente essa pessoa, né, que foi criada pela Paraíba, que foi numa cidade, mesmo ao lado de João Pessoa, o Conde, mesmo assim uma cidade que ainda carece de muitas coisas. Então eu vi o que é quase o interior, ver as dificuldades de logística para ir para uma escola. Então eu venho justamente disso, eu vejo as instituições como um abrigo, que é uma bandeira... Depois de abrigo você voltou para sua mãe? Isso. Carlos Santos ele tem uma bandeira que eu posso lhe dizer, é totalmente diferente daquilo que a gente já luta, mas é um sonho meu fazer um instituto ou uma casa acolhedora para menores, justamente que ou sofreram algum tipo de abuso sexual ou que por algum problema não pode estar institucionalizado com seus pais ali, precisa ir para uma instituição. Sim. Então, é algo particular meu que eu quero fazer, justamente chegando para esses menores, que é algo que eu passei, que eu enfrentei, que muitos não conhecem esse lado, mas Carlos é isso. É uma pessoa comum, como qualquer um outro, que passou por suas dificuldades, passou a fome, passou a necessidade, viu como é difícil chegar numa escola, pegar o ônibus escolar, difícil pagar uma faculdade, eu sei como é difícil. Então, Carlos Santos é essa pessoa, nada diferente. Não nasci em berço de ouro, não. Lutei, trabalhei para ser quem eu sou hoje. Você falou da igreja, do papel da igreja também na sua vida? Isso. A igreja, ela... Onde é que a igreja entra nisso? A igreja ela entra justamente para ser uma base espiritual, né? Eu sou evangélico, sou Sim. cristão, né? Pastoreei a igreja também desde meus 13 anos de idade. Então, meu costume é justamente esse, né? Deus, família, o pai, a mãe, aquele adolescente. Então, nesse lar, né, do pai, da mãe. Eu acho justo, Carlos, a questão da religiosidade no seguinte sentido. Eu já fui uma pessoa de muitos dogmas. Eu fui criado dentro de uma família dogmática demais. Do lado materno, uma avó que era devota de Santa Rita de Cássia, uma mãe católica fundamentalista, infelizmente essa é a verdade, fanática, minha mãe é católica fanática,
E do lado paterno, uma família assembleiana. Meu pai, a ovelha negra da família, como sempre foi. Bem dividido, né? Mas a minha avó Alexina, a minha tia Andiara, meus primos, enfim, todos assembleianos a vida inteira. E eu, com muitos dogmas, muitas coisas, e a vida acaba fazendo você compreender que existe algo além da religião. E eu vou dizer de que forma. Quando as pessoas carregam verdades. Então, coisas que antes eu demonizava, hoje eu vejo pessoas, consigo amar pessoas que devotam sua fé a outro tipo de fé que não a cristã, por exemplo, e enxergo que existe muito mais na lealdade e na honestidade das figuras em relação àquilo que acreditam do que propriamente a religião. E, curiosamente, por coincidência, eu sempre digo que fica muito difícil nos dias de hoje acreditar na figura, eu falo de uma forma genérica, não personificando, na figura de um padre, de um pastor, diante do que a gente tem visto de certos comportamentos. Veja que a Igreja Católica teve que pedir quantos perdões à humanidade por tantas atrocidades. Sim. Infelizmente, o comportamento de quantos pastores a gente não tem visto. Isso. E, coincidentemente, quando eu uso de exemplo, eu sempre digo que das poucas pessoas que eu considero, dos mais honestos no campo evangélico, está sentado ali. Ó. Dos poucos caras que eu conheço que são, de fato, honestos com aquilo que acreditam, está sentado do nosso lado ali. Pastor Ricardo. Quando eu cito um pastor do meu convívio, que eu considero dos mais honestos e probos com a fé em que acreditam, eu não tenho nenhuma dúvida que pastor Ricardo é o primeiro lugar para mim. E depois dele vem alguns outros. Sim. Então, quando você fala que a igreja entra na sua vida para fazer esse tipo de transformação, eu acredito. Sim. Até porque a gente eu acredito. Só porque hoje eu veja bem, você pode ser publicamente a figura controversa que você é. Sim. Mas eu não tem como não dizer que você vê um ser humano feito diante só de uma... Veja, você prefere contar sua história no seu documentário. Mas alguém que tem o início de vida que você teve, que chega a ser institucionalizado, e que passa pelas coisas que passou e chega na minha frente agora, como você se porta, eu posso dizer que é alguém que venceu na vida, cara. Isso. E quando você diz que a igreja tem parte nisso, como não acreditar? Exatamente. Entende? Por isso que eu disse, quando a gente vê a descredibilidade, a descrença que muitos estão tendo por muitos cristãos, naquilo que eu passei, eu tive que dizer, eu vou ter que perdoar. Porque se fosse, sei lá, um Carlos que já foi institucionalizado, um Carlos que é tido muitas das vezes, sei lá, como um briguento, um gritão, aí eu olho e Jesus diz, filho, você vai ter que fazer isso aqui, porque foi isso que ele nos ensinou. Para algumas religiões, um dos maiores professores. Então, o que ele me ensinou foi justamente isso. Pedir esse perdão, perdoar e seguir em frente, fazendo aquilo que a gente sabe fazer. Então, é muito bom e bem pontual o senhor dizer isso, porque, mano, eu trago para mim, eu trago para minha história, eu trago para minha vivência. Eu serei mais um e eu preciso fazer a diferença para não ser mais um. Carlos Santos, no Mano a Mano Podcast, algum assunto que a gente não tratou que você gostaria de colocar aqui nessa mesa hoje? Alguma coisa que deixou de ser dita que você queira dizer? Pode ficar à vontade. É só dizer realmente que agradecer, obviamente, por essa extensão, por essa oportunidade. E hoje nós estamos numa pré-campanha, nós estamos correndo atrás de lutar por direitos, usando as ferramentas do sistema para beneficiar o próprio povo que nos busca. Então é isso. Carlos Santos lutando diariamente, sendo muitas das vezes mal interpretado, injustiçado, mas por meia dúzia que querem parar um projeto como esse. Está tudo pontuado, está bem explicado. Aquilo que a gente sabe que muitas das vezes alguém vai levantar não passa de falácia. Costumo sempre dizer, não adianta a gente estar dando mídia, audiência para pessoas que sobrevivem da mentira. A gente precisa cortar as raízes de quem sobrevive da mentira, para ver se eles pelo menos sacodem a poeira e vai procurar trabalhar com a verdade, ao invés de estar tentando subir em uma mentira para ganhar um possível like ou coisa parecida. Como a gente desconstruiu diversas vezes pessoas que, ao invés de tomar ou tornar uma postura mais de resolução, resolutiva, partir para um embate. E não é isso que a gente acredita que pode melhorar a vida
do ser humano, do cidadão, da gente quanto pessoa. Então, é muito tranquilo eu seguir essa vida, esse trabalho, sem responder muitas das vezes o famoso hater. Dizem que um hater hoje é uma pessoa que a gente não conseguiu agradá-la da forma que ela gostaria que fosse agradada. Mas eu sigo agradecendo porque continua lá, continua nos ajudando a engajar. Eu acharia melhor... acaba ajudando. Eu acharia tudo, melhor bloquear isso e a vida que segue. Mas faz parte da vida. Mas ajuda muito no engajamento, verdade. O tempo, querendo ou não, fez a gente agariar inimigos que não precisava ou eu nem merecia. Porque ali é um direito, é uma injustiça que muitas das vezes está ocorrendo. Mas seguimos firmes, fortes naquilo que está pacificado dentro de mim. Lutar por direitos, seja ele qual for e seja ele o que eu precisar passar para isso. Seja eu sendo preso, seja eu apanhando, seja pelas ameaças de morte ou seja até me matando. Mas a verdade ela vai permanecer dentro de mim. Carlos Santos, no Mano a Mano podcast desta segunda-feira. Agradecer a você, meu amigo, minha amiga, pela sua audiência. Na próxima segunda-feira, de volta, aqui direto do estúdio da Impacto Comunicação e Marketing, às 20 horas, com mais um Mano a Mano podcast. Até lá!